chocolate tem leite? Mas tem algum sem açúcar? Porque eu sou diabético. Eu recebo muito esse tipo de pergunta. E eu tenho certeza que se você já viu escrito numa embalagem de café especial, chocolate, caramelo, fruta, floral, você também já teve essa dúvida. Mas fica tranquilo, porque isso não significa que o seu café tem sabor adicionado. Esses nomes são a forma de descrever os sabores que aparecem naturalmente no seu café especial. E no vídeo de hoje eu vou explicar detalhadamente de uma forma que eu tenho certeza que você vai entender de uma vez por todas o que são essas notas sensoriais. Então já clica aqui para se inscrever no canal se você quer mais conteúdos como esse sobre o mundo dos cafés especiais. Eu entendo essa dúvida, porque a gente foi acostumado a ler os rótulos dessa forma. Se está escrito lá chocolate, é porque tem chocolate. Se está escrito caramelo, é porque foi adoçado. Mas no café especial não é bem assim. Então é normal quem tem intolerância à lactose, quem é diabético, ter muito medo de tomar esse tipo de café, achando que ali tem alguma coisa adicionada. Só que no café especial, as notas sensoriais, elas não são ingredientes adicionados. Elas são sabores que são encontrados naturalmente naquele grão. E uma vez que você entende isso, tudo fica muito mais claro e você não tem mais medo de consumir esse tipo de café. Pensa assim, você prova um café e ele tem um leve adocicado que lembra um chocolate, ou se não que lembra um caramelo, ou então um azedinho no final, que lembra uma fruta ali, mas você não sabe muito bem qual que é. Ou então ele tem um gosto meio puxado para chá ou para ervas. Mas isso acontece não porque alguém misturou esses ingredientes nele, mas porque o café em si, ele já carrega essas nuances de sabor que te fazem lembrar aquele chocolate ou aquela fruta que uma vez você comeu. E as notas sensoriais são justamente isso. Elas ajudam a traduzir em palavras aquele sabor que a gente sente, mas não sabe muito bem o que é. E aqui entra uma diferença que muda tudo. A gente cresceu aprendendo a classificar e escolher o café só por ele ser mais encorpado, mais suave, tradicional, forte. Só que no café especial não é bem assim. No café especial a gente classifica os cafés por aroma e sabor. Ou seja, ele não é só um café forte ou fraco. Ele é muito mais complexo do que isso. E muita gente lê a embalagem e acha que é aroma adicionado, que é sabor, ou que é só algum termo de marketing para deixar aquele café ali mais vendável e mais bonito. Só que quando você aprende e entende o que são essas notas sensoriais, você começa a escolher o seu café de uma forma completamente diferente. Quando você aprende de onde vêm essas notas, sua visão muda. Você percebe que elas dependem da espécie, da variedade, de onde ele foi plantado, de como ele foi beneficiado e de como esse café foi torrado. E para você entender um pouquinho dessas diferenças, imagina que você vai no mercado e quer escolher um cacho de uva para você comer. Você tem uva roxa, você tem uva verde e dentro dessas duas variedades tem várias outras variedades de uva. Cada uma delas com características diferentes, só que todas com sabor de uva. E no café é exatamente a mesma coisa. Só que ele tem uma particularidade, que o café ele é muito mais complexo do que a uva. E tem uma comparação que ajuda muito a entender esse nível de complexidade do café. O vinho ele é visto como uma bebida muito sofisticada e muito complexa, por conta dos seus aromas e sabores. Só que o que muita gente não sabe é que o café ele é muito mais complexo do que o vinho. Para vocês terem uma ideia, o vinho ele tem mais ou menos 800 compostos aromáticos. Isso quer dizer que ele tem 800 compostos que combinados trazem aromas e sabores diferentes para aquele vinho. Já o café, ele tem cerca de 1.500 compostos aromáticos. É praticamente o dobro. Então o café ele é muito mais complexo sensorialmente do que o próprio vinho. Só que a gente não aprendeu a degustar e a tomar o café dessa forma. A gente foi acostumado a tomar um café homogeneizado e com uma torra muito exagerada. Isso faz com que todos esses compostos sejam homogeneizados e você só sinta aquele gosto forte e amargo. Já no café especial, você sente essa diferença, porque a gente trabalha cada um dos grãos de acordo com a sua origem, de acordo com a sua variedade e para exaltar cada um desses sabores que já são presentes no próprio grão do café. Então, muitas vezes você toma um café especial e você estranha, porque ele tem um sabor meio azedinho, ou um adocicado que você não consegue identificar muito o que é. Isso não é defeito, isso é uma característica própria daquele grão, que foi trabalhado justamente para trazer e para exaltar essa característica. Então, para vocês entenderem de uma vez por todas, quando você lê numa embalagem de café especial, chocolate, caramelo, frutado, floral, não quer dizer que esses sabores foram adicionados. Quer dizer que essas são as notas sensoriais presentes naquele café. Ou seja, ele tem gosto de café, mas ele vai te lembrar aqueles sabores que estão descritos ali na embalagem. Então, da próxima vez que você entrar no mercado, ver aquela embalagem de café ou ouvir alguém falando de nota sensorial, você já sabe exatamente o que é e já sabe que aquelas são características que quando você provar o seu café,
provavelmente você vai encontrar ali. Mas muita gente fala que não sente nada daquilo. Por quê? Porque as notas sensoriais, elas fazem parte do nosso repertório do paladar. Então cada um tem uma memória gustativa. Essa memória gustativa são todos aqueles sabores de alimentos que a gente já provou e que estão guardados ali na nossa memória. Quando você prova alguma coisa que tem um sabor similar, esses sabores são ativados. E aí muitas vezes você vai provar um café, tem notas de chocolate e caramelo, que são notas mais comuns e você vai sentir. Mas às vezes vai estar escrito na embalagem floral, só que você não tem essa nota ou esse sabor na sua memória gustativa. Então você vai sentir um gosto ali diferente, mas que você não vai linkar necessariamente com o sabor floral. Então é por isso que muitas pessoas, a primeira vez que provam um café especial, falam, mas eu não senti nada do que estava ali na embalagem. Ou seja, quanto mais você provar e mais você apurar o seu paladar, mais você vai conseguir identificar essas notas que já estão presentes no café e no vinho ou em qualquer outro alimento. Então se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais o que são essas notas sensoriais e tirou essa confusão aí da sua cabeça de como escolher um café especial, já comenta aqui e já compartilha esse vídeo para mais gente saber dessa informação e não ter aquela confusão na hora de escolher o seu café especial.